Jovem de 19 anos é preso suspeito de agredir criança de 2 anos a golpes de marreta em Itu. Revoltada, a família de jovem vítima de acidente de carro faz manifestação em Sorocaba. Ainda em Sorocaba, o secretário municipal de saúde presta esclarecimentos sobre a alteração no funcionamento das unidades pré-hospitalares. Cirurgião de Salto testa pela primeira vez no Brasil transmissão em tempo real de uma operação. A tecnologia tem parceria com o Google. Olá, boa noite. Jovem é preso em Itu, suspeito de dar uma marretada em uma criança de 2 anos. Acompanhe a reportagem. O rapaz é namorado da mãe da criança de 2 anos. A mulher de 33 anos conversou com a nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Ela não entende o que aconteceu e diz que o jovem sempre se deu bem com os 3 filhos. O suspeito de 19 anos passava por esta avenida quando, ao ver um bloqueio policial, se assustou e parou no estacionamento de uma concessionária. A ação chamou a atenção dos policiais, que foram verificar o veículo e notaram que a criança estava no interior, sangrando. O policial que resgatou a criança ainda tinha manchas de sangue na farda. Ele foi o primeiro a falar com o menino. De imediato peguei a criança, já chamei uma viatura, e conduzi para o PS. No caminho, conversando com a criança, ela estava um pouco amedrontada, com medo, e me informou que ela apanhou com martelo. Bruno de Primo Santos Almeida disse em depoimento à polícia que levava o menino para a escola e não sabia que ele estava machucado. Ele não viu, a criança estava bem, ele estava levando ela para a escola, ele só parou o veículo porque era uma abordagem dos policiais e ele estava com a carteira suspensa. Ela pode ter caído. O delegado responsável pelo caso afirma que as investigações devem continuar, mas existe a possibilidade de que o rapaz responda por maus tratos. Nós estamos apurando, ele está preso em flagrante por isso. Maus tratos também configura, tem agressão no maus tratos. Como foram encontradas porções de maconha no porta-malas do veículo, trata-se também de tráfico de drogas. O que a polícia militar está fazendo é uma tentativa de homicídio, porque foi encontrada a marreta com sangue, certo? E /tráfico, por ter achado o tablete de maconha junto com as 7 porções. O pai da criança não quis gravar entrevista, mas o advogado afirma que ele suspeita da afirmação de Bruno. Que a criança deveria estar na escola às 7h30, eram 10 horas quando se deram os fatos. Então, a gente tem, assim, dúvidas dos procedimentos. O local onde se deu os fatos era totalmente contrário aonde morava a criança e aonde a criança estudava. O suspeito deve ficar detido até a ordem judicial. Que absurdo. E o menino foi levado ao Hospital São Camilo, em Itu, e segundo os médicos, os ferimentos foram superficiais. Por isso, ele já recebeu alta. E em Várzea Paulista, um homem foi preso suspeito de agredir a ex-mulher a marteladas. De acordo com a polícia, ele é usuário de drogas e teria ido até a casa da vítima e iniciado uma discussão. Ela foi atingida com golpes na nuca e na testa. Ao tentar se livrar do martelo, o homem atingiu o pé do filho deles. Vizinhos socorreram a vítima, que passou por cirurgia no hospital de Várzea Paulista. Ela e a criança passam bem. O suspeito foi levado à delegacia e, como não pagou fiança no valor de R$1.000, foi preso no centro de triagem de Jundiaí. E a Polícia Militar prende homens suspeitos de assaltar uma loja de materiais de construção em Votorantim. Com os assaltantes foram apreendidos joias e celulares roubados de 5 clientes. A polícia recuperou o dinheiro levado do caixa e encontrou uma porção de maconha que estava com um dos homens. De acordo com o sargento, a proprietária da loja de materiais de construção e os clientes foram feitos reféns. Nós fizemos o cerco no local, coordenei as equipes para que fizesse o cerco no local. Eles ficaram encurralados dentro do comércio, não tinham para onde eles fugirem. Se entregaram normalmente. A ação durou menos de 5 minutos. Segundo a polícia, os homens estavam encapuzados e armados. Dos 3 revólveres usados no crime, 2 estavam com a numeração raspada. Agora nós vamos identificar qual deles estava com qual armamento para poder fechar a ocorrência lá do flagrante de roubo, né? Olha só, foram presos na zona leste de São Paulo 7 homens suspeitos de atuarem como conselheiros fiscais de uma facção criminosa. Que absurdo! E de acordo com o DEIC, eles estavam reunidos em um apartamento
para elaborar um documento contábil sobre a faturação da venda de drogas na região de Sorocaba. Com eles não foram encontradas nenhuma droga e nem armas. A documentação foi apreendida. E falando em tráfico de drogas, 4 pessoas foram detidas suspeitas de vender drogas nos bairros Jardim Faculdade e Vila João Romão, em Sorocaba. Entre elas, 2 menores estavam envolvidos. Foram apreendidas quase 100 porções de cocaína, maconha e crack, além de R$ 130 em dinheiro. 2 homens foram levados ao CDP de Sorocaba e os 2 menores foram liberados aos responsáveis. Ainda em Sorocaba, 2 homens foram presos porque escondiam aproximadamente 20 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack. Os produtos estavam dentro de contêineres no conjunto habitacional Ana Paula Eleutério. Susto! No dia do aniversário de Itapetininga, uma placa de gesso da parede do shopping da cidade caiu. O acidente foi durante a tarde e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a parede estufou devido ao aquecimento da cozinha de uma rede de fast food. Uma mulher que passava pelo local ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU. O secretário municipal de saúde presta esclarecimentos sobre a alteração no funcionamento das unidades pré-hospitalares da Zona Oeste e Norte em Sorocaba. Armando Rágio foi convidado a explicar as alterações durante a sessão da Câmara Municipal. Vereadores da situação e da oposição criticaram as mudanças. Reclamaram que foram pegos de surpresa. Entendemos que essa casa é a casa do povo e deveria ser consultada, sim, antes de qualquer mudança dessa natureza. O secretário de Saúde de Sorocaba reconheceu a falta de comunicação com o Legislativo. Lamento que nós não tenhamos tido o grau de comunicação que vocês reclamam, e com razão, e que deverá ser uma pauta permanente da nossa parte, especialmente nesse período de transição. Armando Rágio argumentou que a medida foi tomada de forma responsável. Eu posso assegurar que o atendimento do adulto lá vai melhorar progressivamente, como já é evidente dos primeiros dias, como o atendimento da criança será com certeza muito mais seguro no Zona Oeste, incorporando o bebê de risco e a gestação de alto risco lá a partir de fevereiro do ano que vem. Com a designação que a unidade, o PH Zona Norte é da Zona Norte, é legítimo, porque eles aprenderam assim. Mas a perda de disponibilidade de plantonistas e o comprometimento da qualidade do atendimento nos obriga a ser responsáveis de dar uma notícia que não é necessariamente simpática, mas é responsável. Desde a última sexta-feira, o PH da Zona Oeste passou a atender apenas crianças. Na Zona Norte, o atendimento virou exclusivamente para adultos. Quem precisou se deslocar de uma unidade para outra, utilizou carros e ambulâncias disponibilizados temporariamente pela Prefeitura. O vereador Fernando Dini apresentou um projeto para que seja implantada uma linha de ônibus entre as UPHs. Que seja criada uma linha inter-UPHs, de preferência gratuito, para que essas pessoas possam realmente ter o deslocamento de uma maneira mais tranquila. A prefeitura, o executivo, ele tem que dar às pessoas realmente as condições das pessoas chegarem até o atendimento. Rágio afirmou que não é a Secretaria de Saúde que pode criar linhas e disse que a descentralização do atendimento, com investimento em unidades básicas, evita a necessidade de deslocamento de pacientes. Eu não posso responder pela questão técnica do transporte, mas eu já vi isso funcionar como interhospitais. Nós temos expectativa de não criar um fluxo para levar crianças daqui para lá, de lá para cá, em proporções ainda maiores. Nós queremos reduzir a necessidade disso, colocando atendimento com horário estendido, além dos PAs que já existem, em mais unidades por todo o território da cidade. Segundo o titular da pasta da saúde, casos de urgência serão atendidos em todas as UPHs, independentemente da idade. Seja médico pediatra ou seja médico de adulto, o profissional tem a obrigação de atender uma emergência e tomar as providências imediatas que estão ao seu alcance. A nossa equipe entrou em contato com a Urbis, empresa que administra o trânsito na cidade, para saber se já existe algum projeto de ônibus interhospitais. Mas até o fechamento dessa edição
não tivemos resposta. E ainda falando em saúde, a CPI, que investiga os problemas de atendimento na rede pública de Sorocaba, realizou hoje a 7ª rodada de oitivas na Câmara Municipal. Foram ouvidos os coordenadores das unidades pré-hospitalares da Zona Norte e da Zona Oeste. Segundo o presidente da comissão, Isídio de Brito, a Prefeitura ainda não respondeu nenhum requerimento apresentado pela CPI. Por isso, os trabalhos podem ser prorrogados em 90 dias. 3 pitbulls vítimas de maus tratos em Sorocaba estão à disposição para adoção. Eles se deram bem assim que se conheceram. Highlander, Mel e Branca passam bem depois de vários problemas. Os 3 estão bem, a Branca vai ser castrada, que é a única que não é castrada ainda, e os 3 já podem ir para adoção. Carolina é a veterinária responsável pela saúde dos cachorros da raça Pitbull. Highlander sobreviveu depois de ser enterrado vivo pelo próprio dono em março deste ano. O homem chegou a ser preso, pagou fiança e foi liberado. O agressor disse à polícia que o cão tinha uma doença incurável. Highlander chegou a encontrar um lar, só que depois de ser adotado, o cão foi atacado 2 vezes por 2 cachorros da mesma raça, na chácara onde morava. Da última vez, ele teve um corte grave na pata. Pegou na perna dele bem numa veia importante, ele perdeu bastante sangue, mas agora também já está recuperado novamente. A história de sofrimento de Branca e Mel não é diferente. Elas foram salvas por uma equipe das zoonoses e pela Polícia Ambiental no Jardim São Carlos, em Sorocaba, no mês de outubro. As vítimas de maus tratos estavam sem comida e sem água. No mesmo local foi encontrado um cadáver de outro cão, morto provavelmente por elas. Porque elas passaram muito tempo de fome, acredita-se que ficaram 60 dias sem comer. Depois dos cuidados, atenção e brincadeiras da veterinária, todos saudáveis, os animais estão para adoção. Dessa vez eu quero ser mais cautelosa, estou preferindo uma pessoa que queira dar mais carinho e atenção para ele, de preferência que ele possa ser filho único. E as duas a gente está preferindo uma adoção conjunta porque elas são muito ligadas entre si. E olha só, quem quiser adotar um dos animais pode entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 15 32 38 8804. Vou repetir, 15 32 38 8804. E hoje à tarde, em Sorocaba, 2 cachorros da raça Pitbull ficaram em estado de choque depois de levar centenas de picadas de abelhas no Jardim Santa Rosália, em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, com a demolição de um edifício, a colmeia caiu e atacou os cães. Os animais foram encaminhados a uma clínica veterinária. Família de jovem morto em trânsito de Sorocaba faz manifestação na cidade. Veja a reportagem. Amigos e familiares se concentraram no cruzamento da Avenida Antônio Carlos Comitre, esquina com a Rua Luiz Pesutti, local onde ocorreu o acidente. Nos cartazes, a indignação e muita saudade. Aqui agora é a esquina do Fausto. Essa é a esquina do Fausto. O meu anjo. Que isso não aconteça com outras famílias, esse sofrimento, essa dor, que as pessoas talvez tenham mais consciência, né? E não sei, de repente mais lombadas aqui no Campolim, eu não sei. A gente precisa tentar com que esse cara não saia da prisão. Fausto Pará, de 21 anos, morreu após o carro em que ele estava ser atingido por outro veículo que passou no sinal vermelho. De acordo com a polícia, o motorista Romualdo Fernando Siqueira, de 34 anos, havia acabado de abastecer o carro, não pagou e fugiu. Perto dali, começou a ser perseguido pela polícia até bater no carro em que estava o músico, que morreu no local. O motorista deve responder por furto, direção perigosa e homicídio culposo, quando não há intenção de matar, o que revolta a família. Que realmente não foi culposo. Ele assumiu o risco de matar. E matou meu filho. O meu filho não foi vítima de acidente de trânsito, meu filho foi assassinado. É muito triste. A quarta-feira deve ser nublada com previsão de chuva na parte da noite. Em Sorocaba, a mínima é de 11 graus e a máxima de 22. Tatuí, mínima de 16 e máxima de 23 graus, mesma máxima prevista para Jundiaí. Serquilho tem mínima de 15 e máxima de 22, mesma mínima prevista para Itapetininga.
Por conta de um problema em 2 transformadores da CPFL, os semáforos na região central de Jundiaí, na Avenida 9 de Julho e na Rua Messina, não estão funcionando. A Secretaria Municipal de Transportes informa que agentes de trânsito já foram deslocados para ajudar na orientação do trânsito e eles pedem cautela dos motoristas. Utensílios de cozinha podem contaminar alimentos, é isso mesmo. Panelas de alumínio, por exemplo, podem liberar resíduos do metal na comida e com isso trazer prejuízo à saúde. Veja a reportagem. Nas prateleiras de lojas estão disponíveis panelas de alumínio, inox, teflon, as esmaltadas que agora estão na moda, mas qual delas será a melhor? Sidneia tem em casa panelas de todos os tipos e cada uma para um prato diferente. Olha, eu tenho muitas panelas, primeiro porque a gente viaja muito, então tem uma panela diferente, dizem que é boa, eu compro. Eu gosto da panela de inox, eu gosto da panela de pedra, porque ela retém o calor, e a panela de ferro. Para limpar todas elas, a dona de casa utiliza esponja de aço. Opa, é aí que identificamos um erro. Essa panela aqui tem mais de 20 anos de uso. Ela é revestida de teflon, do lado de fora e também do lado de dentro. Na lateral ainda é possível ver o teflon, mas no fundo já sumiu. Esse material saiu, seja durante o processo de limpeza ou no preparo de alimentos. Foi para as comidas e foi ingerido. O problema, que é comum em outros lares, é que os resíduos desses metais ficam no corpo humano e podem provocar doenças, de acordo com esta nutricionista. Os glóbulos brancos, eles ficam alterados, então a longo prazo essa toxicidade pode causar, por exemplo, um tipo de câncer, que é a leucemia. Também o problema hepático, que tem esse comprometimento e entrando a longo prazo a insuficiência hepática e alterações neurológicas, confusão mental, tremor. Como a esponja de aço aumenta o desgaste da panela, evite. Durante o manuseio, ela sai esses fiapinhos que a gente pode estar ingerindo, que isso é um veneno. E além do mais, se é aquela dona de casa que deixa no fundo do potinho essa palha de aço, ela causa ferrugem. E aí essa ferrugem a gente pode estar ingerindo, que acaba dando os mesmos problemas do excesso de mineral no nosso corpo. E a esponja de lavar louça também precisa ser higienizada. Depois de 10 dias de uso, a orientação é limpá-la e em seguida colocá-la em molho em 200 ml de água e meia colher de água sanitária por 10 minutos. E os estudos dizem que uma esponjinha dessa ela é mais contaminada que um vaso sanitário. Porque a gente manipula alimento cru, alimento cozido e por conta disso acaba sendo extremamente perecível essa esponja. Para reduzir o tempo de contato entre a panela e a comida, o recomendável é colocar os alimentos em potes e deixá-los na geladeira. E esta lição de casa a Sidneia faz direitinho. A outra recomendação é no uso de colheres e tábuas de madeira. Se puder, é bom evitá-las. A madeira, ela forma fissuras e essas fissuras ficam úmidas. E dentro delas, então, aloja micro-organismos, as bactérias, que acabam passando para outros alimentos. Depois de ouvir e observar essas recomendações, a Sidneia promete que vai se esforçar para mudar alguns hábitos. Pelo menos tentar, a partir de agora. Vou tentar evitar a panela, as colheres de pau. Eu tenho uma amiga que não usa colher de pau de jeito nenhum. Cirurgião de Salto testa pela primeira vez no Brasil transmissão em tempo real de uma operação. A tecnologia tem parceria com o Google. Os famosos óculos colocam telas similares à de um tablet bem na frente dos nossos olhos. A experiência inédita no mundo digital está sendo usada em várias áreas, inclusive na saúde. Um par de óculos, bateria, alto-falante, câmera de vídeo e foto e um pequeno prisma. O acessório permite a interação do usuário com diversos conteúdos na chamada realidade aumentada. Com comando de voz, o aparelho pode tirar fotos, enviar mensagens em tempo real e realizar videoconferências. Foi assim que esta equipe, liderada pelo cirurgião Miguel Pedroso, fez um procedimento de videolaparoscopia e compartilhou com um grupo de médicos de vários estados. Eles assistiram em uma sala anexa ao centro cirúrgico, mas poderiam estar em qualquer lugar do mundo, afirma o médico. Isso faz com que traga uma autonomia e uma dinâmica maior para que ele possa realizar essa cirurgia com maior segurança, sem a necessidade de ter um cirurgião experiente ao seu lado.
Essa foi a primeira vez que uma videocirurgia foi transmitida em tempo real com conteúdo didático, segundo responsáveis pelo Google Glass no Brasil. O procedimento no intestino grosso foi um sucesso, segundo o líder da equipe. O ganho maior é para o paciente, esclarece o cirurgião. Para o paciente é uma segurança maior ainda, porque a gente fala que um abdômen é uma caixinha de surpresa e você só sabe o que tem lá dentro quando você tem um acesso dentro da cavidade. E se por algum momento um cirurgião qualquer, mesmo um cirurgião experiente, chegar e se deparar com uma situação inusitada dentro da cavidade abdominal, ele pode chamar qualquer cirurgião à distância e pedir a opinião daquela situação que ele nunca viu, mas o outro cirurgião pode ter visto. O equipamento testado na medicina em um hospital público de Salto está em fase experimental e deve ser lançado no próximo ano. O preço estimado é de $1.500. Legal. O Noite Cidade fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. E hoje, meu boa noite é especial para a cidade de Itapetininga, que comemora 243 anos, e Pilar do Sul, que completa 77 anos. Parabéns às duas cidades. Até amanhã.